Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu os envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve palavra a título de reflexão que nos possa ajudar a compreender melhor o que Deus, na liturgia de hoje, especialmente na proclamação do Evangelho, da Boa Nova, nos quer dizer. Eu costumo pensar que nas coisas espirituais nós devemos ser muito pragmáticos, materialistas. Devemos encarnar o mais que nós pudermos na nossa vida a realidade que nos vem de uma leitura, por exemplo. Agora, nas coisas materiais, não nos custa nada colocar lá a nossa espiritualidade. Na espiritualidade, materialidade. Na matéria, espiritualidade. E assim a gente vai dosando de forma equilibrada o aprendizado pelo caminho da vida. No texto de hoje, que é o mesmo lido invariavelmente no domingo de Pentecostes, Jesus Cristo está com os discípulos, apresenta-se diante deles, e eles estão trancafiados, muito amedrontados, assombrados, porque Jesus Cristo acabara de morrer da forma com que nós conhecemos. E eles pensavam assim: se fizeram o que fizeram com o Mestre, que tinha tanto respaldo, que era tão famoso, que era grande na sua presença, quanto mais o farão conosco. Daí se fecharam numa casa e lá ficaram às escondidas. Jesus Cristo vem para o meio deles e oferece aos discípulos de outrora e a nós que somos os discípulos de agora, alguns dons que nós vamos precisar deles para a nossa caminhada e para a realização da nossa tarefa no mundo, como continuadores da obra do próprio Cristo. E são dons que vão além dos já clássicos e conhecidos dons do Espírito Santo. Nós sabemos quais são esses dons do Espírito Santo.
A sabedoria, a ciência, a piedade, o entendimento, o conselho, o temor de Deus e a fortaleza. Jesus acrescenta mais alguns na relação com os discípulos hoje. O primeiro é o dom da unidade, da comunhão, da interatividade. E a gente, para usar uma palavra mais do momento, da conectividade. Jesus Cristo nos faz perceber que nós estamos todos ligados a todos. Tudo está ligado a tudo. Não existe nenhuma ponta solta, desconectada, sozinha, isolada no mundo. Todas as coisas têm a ver com todas e todas as pessoas têm a ver com todas. E é fundamental que nós nos demos conta disso. Diz um poeta iluminado, para mostrar tamanha conexão entre tudo e todos, que uma borboleta levanta voo aqui à nossa frente e um tufão se forma lá no Paquistão, do outro lado do mundo. Nós não percebemos as conexões, mas que elas existem, existem. Uma pessoa fuma um cigarro aí fora, e se alguém reclama, diz, não, mas eu estou em praça pública, eu estou no meio da rua, eu estou no ar livre. Isso não prejudica ninguém, só a mim mesmo, se for o caso. Dias depois, meses depois, alguém contrai câncer, lá em Farias Brito, lá em Missão Velha. E nós não achamos nenhuma conexão entre o nosso cigarro e o câncer das outras pessoas. Quando não de nós próprios, ou dos nossos vizinhos. Mas tudo tem a ver com tudo, para o bem ou para o mal. E a responsabilidade que pesa sobre nós continua pesando o tempo inteiro. Não existe nada separado de nada. Aliás, não existem dois lados, o nosso lado e o lado dos outros. Todos os lados convergem para o mesmo lado, que são o nosso lado. E lembro-me sempre da imagem que nós conhecemos do Titanic, aquele navio maravilhoso que trazia gente na primeira classe, classe executiva, gente na segunda classe e na terceira. Ainda aqueles que estavam nos porões do navio para fazê-lo funcionar. Eram quase 4.000 pessoas. Entretanto, na hora do naufrágio, morreu gente da primeira, da segunda, da terceira e dos porões. Igualmente, a morte não escolhe. O sofrimento, a tragédia, não escolhe classe. Então não há divisão entre nós. A divisão é uma ilusão, uma ficção, é uma quimera. É algo que nós, muitas vezes, desinteligentemente trazemos no nosso coração e na nossa cabeça. Mas não existe, de fato. Agora, o exemplo das vacinas, por que que nós agora estamos mais folgados? Podemos até nos dar o luxo de tirar as máscaras em ambientes como esse. Esse não é um exemplo de um ambiente fechado, porque ambiente fechado é um ambiente de um escritório, de um consultório, de uma clínica, onde está tudo fechado de fato. Aqui é um ambiente bastante aberto, mas nos dá a possibilidade de facultativamente usá-la ou não. Por quê? Porque massivamente as pessoas se vacinaram. Enquanto era meia dúzia de pessoas, ou meia dúzia de países que abocanharam logo a totalidade das vacinas e achando que só eles se vacinando iriam estar livres, ninguém esteve livre. Foi preciso que o mundo inteiro se vacinasse massivamente para que nós nos libertássemos ou começássemos o processo de libertação. Tudo acontece na comunidade, no embate, na convivência de uns com os outros, no nível mínimo interpessoal, mas também no nível macro, de cada um com a sua sociedade, com o seu mundo, com a existência na sua globalidade. Mas nós temos dificuldade de compreender o quanto a unidade é a realidade das nossas vidas. A gente está sempre se partindo, se dividindo. Eu estava lembrando agora na missa das 17 horas, aquilo que meu pai contava de um homem que ligou para a delegacia e atenderam lá. Ele disse, por favor, eu queria falar com o delegado. E o delegado que atendeu disse, pois não, é o próprio. Ele disse, o próprio, eu queria falar, era com o delegado. A pessoa está ali, mas a gente está dividindo, está se separando o tempo inteiro. Como é difícil criar
conceber a unidade. Disse, verdadeiramente, na história do Papa João XXIII, que ele era um cardeal muito envolvido e preocupado com as questões, os problemas relativos à igreja do mundo inteiro. E sempre que ele tinha um grande problema, ele levava ao Papa para tornar o Papa consciente daquilo. E ele, de repente, foi nomeado, foi eleito Papa. Ele não esperava nadinha a sua eleição. Primeira noite, como Papa, ele sonhou com um grande problema da igreja. Acordou do sonho e disse para si mesmo: amanhã logo cedo eu vou dizer ao Papa sobre isso. Mas o Papa sou eu, disse ele. O Papa somos nós, não existe mais ninguém. E é preciso que nós criemos essa conexão, essa unidade de cada um consigo próprio e, ao mesmo tempo, com todas as pessoas. A nossa unidade é tamanha que, se uma coisa der ruim para alguém, não achem o contrário. Mais tarde ou mais cedo, vai respingar em nós. A felicidade de uma pessoa, mais tarde ou mais cedo, vai chegar a nós. E é por isso que nós devemos torcer, vibrar, investir na felicidade uns dos outros. Essa história de torcer para que o outro seja infeliz porque ele me fez mal, porque ele me usou, porque ele abusou de mim, porque ele mentiu para mim, porque ele pecou contra mim, então eu torço pela infelicidade dele, é uma desinteligência enorme. Dizia um grande poeta dos nossos tempos que odiar alguém é a mesma coisa de beber veneno e torcer para que o outro morra. Quem vai morrer somos nós. O veneno está em nós. A dificuldade é nossa. Então, nesse sentido, criemos unidade, porque é isso que Deus quer de nós. Um segundo dom que Jesus Cristo oferece aos discípulos, e por conseguinte a nós também, é o dom da alegria. Como é importante uma pessoa ser alegre. Não precisa sair por aí mostrando os dentes, ou rindo à toa, sem motivo qualquer, mas aquela alegria serena, tranquila, calma, aquela alegria que a gente percebe nas entrelinhas, que modifica o ambiente, qualifica o lugar para onde nós vamos. Onde chegar uma pessoa alegre, chegou a alegria. E é capaz de modificar a tristeza que eventualmente possa haver ali. Então, Jesus introduz alegria na vida dos discípulos. Eles estão muito acabrunhados, muito entristecidos, depressivos pela morte do Senhor, e de repente Jesus muda esse quadro por completo. Mas não é uma alegria qualquer, é aquela alegria que o anjo Gabriel apresentou a Nossa Senhora. Alegra-te, cheia de graça, disse ele. Por quê? Porque o Senhor está contigo. A nossa alegria é uma alegria não dependente de coisas, de circunstâncias externas, de alguém nos contar uma boa anedota ou nos fazer cócegas para que nós possamos rir. A nossa alegria é fruto de uma consciência, a consciência de que Deus está conosco. Isso nos basta. Tudo mais a gente pode suportar e bem interpretar. Nós não precisamos de nenhum motivo externo para rir, para ser felizes. Em nenhum instante da nossa vida nos falta alguma coisa para essa felicidade. Ela é completa do ponto de vista do que Deus nos forneceu desde o princípio. Jean-Yves Leloup, que é um teólogo ortodoxo, diz que a nossa única tarefa na vida é que sejamos felizes. Nossa única tarefa é a felicidade. Um dia, um gênio, um jovem gênio que ele conhecia praticamente de todas as disciplinas, estava sendo sabatinado por um grupo de professores, dos melhores, dos mais renomados, e perguntavam sobre todo tipo de assunto, da ciência, da tecnologia, da filosofia, e aquele rapaz com 18 anos respondia de uma forma admirável a todas as questões dos professores. Chegou num professor, o mais velho de todos, e parece que ele não tinha mais o que perguntar sobre aquelas questões. Ele olhou para o jovem e disse: meu jovem, diga-me uma coisa, você é feliz?
E o jovem disse: o que é que tem a ver essa pergunta com aquilo que eu sei? Tem tudo a ver com a nossa vida. A grande pergunta que hoje nós podemos nos fazer é essa: para além de tudo aquilo que é a minha vida, de tudo aquilo que eu tenho, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista de dons, de talentos, de aptidões, de carismas, de potencialidades, eu sou feliz? Essa é a pergunta central. A única tarefa da gente é buscar essa felicidade. Uma felicidade possível, que caiba dentro da nossa vida. Não é uma felicidade aérea, abstrata, uma felicidade irreal, idealista, apenas um sonho. A felicidade que contemple, que leve em conta e que respeite os passos que nós podemos dar, os limites que nós temos, e ela se encaixe exatamente aí. Porque a única felicidade real é a possível para todos nós. Então Jesus vem trazer o dom da alegria. Depois o dom da coragem. E eu gosto de uma palavra melhor, do encorajamento, que é um processo de busca, de fortalecimento da coragem em nós. Os apóstolos estavam num ambiente de muito medo, de muito pessimismo, de muita negatividade. Jesus vem e lhes imprime coragem, para que eles possam ser enviados para a missão. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de fazer aquilo que tem de ser feito, apesar do nosso medo. E todos nós temos algum medo. Aliás, o medo é o sentimento mais universal que existe. Já foram feitas várias sondagens, várias pesquisas no mundo inteiro, inclusive com as ferramentas científicas, e o medo prevalece. Todos nós temos algum medo. E aquelas pessoas que batem no pé e que falam em voz alta e até gritam que não tem medo de nada, é bom ter cuidado, porque esses são os mais medrosos de todos. E às vezes tem que dizer muito para os outros, porque senão nem eles acreditam na sua coragem. Todos nós temos medo. Agora, tem um nível de medo que é razoável, é até positivo, é até benfazejo, e nós devemos querer para nós, porque é um medo que nos faz viver de maneira mais precavida, mais preventivamente. É um medo que nos faz evitar perigos desnecessários, riscos desnecessários. Agora, extrapolou isso, aí fica um medo patológico, um medo doentio, aquele medo que nos paralisa, que não nos permite caminhar, dar passos para frente, descortinar novos horizontes, vivenciar os recursos que a vida tem para nos oferecer. Esse medo é um medo indesejável. Nós devemos controlar esse medo. E como é que nós controlamos o medo? Enfrentando-os. Apenas assim. Alguém tem medo de um quarto escuro? Entre no quarto escuro. Deixe gente lá fora, por via das dúvidas, e entre no quarto escuro até o fim. Não vai encontrar nada, a não ser a escuridão. Enfrentou esse medo, acabou o medo. E assim vale para todas as coisas da gente. Depois, ter muito cuidado com os medos imaginários. A nossa imaginação é muito fértil. Quando ela tende para um canto, só vai para aquele lugar. E às vezes colocamos muitos medos dentro dela que não tem nada a ver com a realidade. A boa parte dos nossos medos são irreais, são fantasiosos. Eu me lembro quando eu estudava em Curitiba, ainda no Antigo Testamento. Aliás, esse ano faz 40 anos que eu entrei no seminário nos Dominicanos em Curitiba. E havia um padre dominicano que morava e trabalhava lá no Tocantins, ali no Araguaia. Ele estava muito ligado às questões da terra, aquelas pessoas que morriam na defesa da terra, muitos conflitos agrários. E aquilo lá mexeu com a cabeça dele. Ele era um homem muito sensível. Deu um nó na cabeça, entrou em depressão. Ele pôs na cabeça que iria morrer do coração. Tinha 42 anos. Ninguém tirava aquele da cabeça dele. Era um medo imaginário, porque ele era saudável. Trouxeram o padre, o frei, para São Paulo, o INCOR.
e o colocaram nas mãos do mais renomado cardiologista paulista. Fizeram uma bateria de exames, depois de uns 3, 4 dias, o médico, com o resultado dos exames em mãos, chamou o Frei Domingos. E na frente do superior, disse: Frei Domingos, olha, estou aqui com seus exames. O senhor tem um coração de criança. Ele disse: doutor, esse é o problema. Eu, um bitelão desse tamanho, com um coração de menino, vou morrer. Quando a cabeça da gente envereda por um medo irracional, imaginário, é muito complicado a gente se livrar dele. E eu digo isso para que nós possamos perguntar e questionar sobre os nossos medos. Os medos que nós temos são reais? De fato, nos podem acontecer? Nos podem fazer algum mal ou não? Isso é coisa só da minha cabeça. E quando a gente responde com sinceridade, já encontra o caminho para solucioná-lo. Depois, no mais a mais, aqui para nós tememos o quê, na verdade? Todos os nossos temores são ilusões, porque o essencial nenhum de nós vai perder. Lembro-me de São Paulo que dizia assim: quer eu esteja morto, quer eu esteja vivo, eu estou com Deus. Ninguém me tira de mim mesmo. Jesus Cristo falava isso de uma outra maneira. Não temais os que matam o corpo, mas nada podem fazer contra a alma. Ele sabia do que estava falando. Então, quando a gente olha de maneira mais profunda, a nossa essência nunca se perde. Ela é inviolável. Ela está assegurada e garantida pelo próprio Criador de todos nós. Viemos dele, permanecemos nele e voltaremos para ele. Não tem como a gente fugir dessa perspectiva. Sobretudo nós, homens e mulheres, supostamente de fé. Precisamos nos agarrar a essa dimensão. Depois, um outro dom que Jesus Cristo oferece é o dom da paz. E esse aqui ele o faz com mais ênfase, recorrentemente, por 3 vezes. Se apresenta diante dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Depois de novo, e depois outra vez. Eu sempre me perguntei, por que Jesus Cristo oferece a paz e não outra coisa boa? Por que ele não diz: olha, saúde para todos? Agora, na pandemia, a gente disse que a saúde era a coisa mais importante da vida, mas Jesus Cristo não colocou a saúde, colocou a paz. Porque, na verdade, a paz é o maior dom. Uma pessoa pode ser muito saudável, um porte atlético, alguém impecável do ponto de vista da saúde física, mas ter uma cabeça e um coração perturbado ao extremo, agitado por dentro, incapaz de colocar a cabeça no travesseiro e dormir e sonhar, a não ser pesadelos. E ao contrário, alguém pode não ter saúde nenhuma, pode ser um pingo de gente, deitado numa cama ou prostrado, esperando o desfechamento dos seus dias. Entretanto, a gente visita e sai dali reconfortado. Ao invés de confortá-lo, a gente é quem sai confortado, porque tem uma serenidade, uma alegria, transparecem uma paz que nós não temos e da qual temos inveja. Então a paz é a melhor coisa que existe. Não é ausência de conflitos, não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldade, nem de dor, nem de sofrimento. A paz é a capacidade serena, tranquila, calma, justa, de se enfrentar todas as adversidades. A paz, mais uma vez, é algo que somente quem tem fé é capaz de cultivar dentro de si. E a paz é fundamental, porque se eu tenho um coração apaziguado, eu quebro a corrente da guerra. Porque antes da guerra acontecer lá fora, acontece dentro de nós. Lá fora é apenas uma extensão, uma consequência do que está aqui. E é por isso que eu tenho a arma para parar a guerra, apaziguando a minha alma e o meu coração. Ucrânia e Rússia estão lá, mas antes estão aqui. E é porque estão no coração das pessoas que de repente viram uma realidade lá fora.
Precisamos pará-la aqui dentro. Senão, sempre teremos guerras e conflitos nesse nível macro da sociedade. É bom que o façamos. E o que é que a gente pode dizer por último? Que Jesus Cristo é aquele que nos traz a possibilidade de vivermos esses elementos todos como dons que Ele nos oferece. E somente quando nós formos capazes de experimentar essas coisas, por exemplo, estando em comunhão uns com os outros plenamente, vivermos a nossa vida com alegria, encorajados, otimistas, apaziguados interiormente e dispostos a perdoar uns aos outros, é que Ele nos pode enviar para a missão. Antes disso, não temos condições. Então, preparemos-nos para que sejamos dignos dessa tarefa importante que é viver. E viver bem é fazer, e fazer da melhor maneira possível. É ser feliz, e ser feliz na perspectiva de Deus, e não apenas na perspectiva humana, que muitas vezes é a única que conhecemos. Que sejamos ajudados por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.